Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui quem está falando novamente é a professora Patrícia. Vamos dar continuidade à disciplina de Anatomia e Fisiologia para o curso técnico de enfermagem. Hoje, dando continuidade à matéria de sistema locomotor. E já finalizando, né? Vamos tratar hoje de sistema muscular, tá certo? Então, eu preparei uma apresentação muito especial para vocês com esse conteúdo de sistema muscular. Então, vamos começar aqui. Na capa, eu coloquei a foto, né, de uma fisiculturista brasileira, a Larissa, né, segundo a Wikipedia. Aqui está mostrando, né, como é que a gente pode desenvolver a musculatura se a gente assim desejar fazê-lo, né? Então, se você escolher aprimorar a sua musculatura, esse é o esporte. Fisiculturismo, né? O fisiculturismo é um esporte e as pessoas desenvolvem assim a musculatura. E aí a gente pode perceber como você pode ser capaz, né? O que pode, o seu corpo, onde ele pode chegar, né? Interessante, não é mesmo? E aí vamos lá, introdução. É, Quando se fala em músculos, meu povo, vocês têm que pensar em movimento, tá? Os músculos, né, ou em qualquer movimento realizado, mesmo o mais discreto, como mexer o dedo do pé ou piscar o olho, você vai utilizar musculatura para isso, ok? Os músculos distribuem-se por todo o corpo, sendo responsáveis por todo e qualquer movimento, intencional ou não. E aí eu coloquei a foto dessas bailarinas, né, essa ilustração muito bonita, cujo autor eu não consegui encontrar, mas muito bonita, que mostra as bailarinas aí dançando, né? E essa é uma das coisas mais bonitas, na minha opinião, que a gente pode fazer com os músculos, com a ajuda dos músculos, né? Que é dançar, né? A movimentação do nosso corpo depende também aí dos músculos, né? Por exemplo, um tipo de movimentação é a flexão do braço, né? Você tem aí a contração do músculo bíceps, e aí quando o músculo bíceps se contrai, eu tenho aqui uma imagem, né, mostrando onde fica o músculo bíceps aqui no nosso braço. Então, olha onde é que ele está posicionado, né, no nosso braço, músculo bíceps. Quando você flexiona o braço, lembra aquele movimento de flexão, que é diminuir esse ângulo aqui? Muito bem. Então, quando você flexiona o braço, olha como o bíceps fica. Agora, quando você relaxa o braço, olha ele aqui, em cinza, como é que ele fica, certo? Fica menor, ele fica relaxado, né? Então, ao dobrar o braço, existe uma contração do músculo bíceps que ficará mais curto e grosso. Estão vendo? Ele fica mais curto e grosso, com essa parte aqui do meio mais alargada. Ao abrir o braço, acontece o quê? A distensão. Então, essa aqui é a flexão, essa é a distensão. E o que, que acontece? Há um relaxamento do músculo aqui, né? E aí ele volta ao tamanho original. Sobre o alongamento. O alongamento, né, é quando a gente estica um músculo, tá? E o espreguiçar-se é um exemplo de alongamento, tá bom? O músculo, portanto, gente, tem uma capacidade elástica muito peculiar. Tudo bem? Dando continuidade, portanto, se o músculo produz movimento e esse movimento é comandado por quem? Comandado pelo cérebro, tá? Por meio de quem? Pelos nervos motores. Essa ilustração que eu trouxe aqui para vocês, ela mostra, né, de uma maneira esquemática como é que isso funciona. Então, aqui, ó, a medula espinhal,
ela passa dentro da nossa coluna vertebral, certo? Tá aqui até mostrando o modelo, né, de como seria a ilustração dessa parte da coluna por onde passa a medula, que é tecido nervoso. Aí nós temos nervos, né, que vão sair da medula e vão chegar até as periferias. Eles saem do centro e vão para as periferias, por exemplo, para vir inervar essa perna. Né? Aqui é o exemplo daquele reflexo do tendão patelar, né, com martelinho e tal, mas eu achei interessante porque dá para mostrar bem o que esse slide quer dizer, né? Que ele fala que é o nosso cérebro que comanda a movimentação. Mas para entender isso não é necessariamente tão simples. Então você tem que pensar que é como se fosse um fio de eletricidade. Não é eletricidade, tá, gente? Eu estou falando assim de maneira didática, para vocês entenderem. Para quem nunca viu esse assunto, tentar entender como é que o músculo vai funcionar. Para funcionar, ele precisa desse estímulo, né? Um estímulo nervoso também, né? Então, ó, tem os nervos que eles recebem o estímulo. Então, vamos supor, caiu alguma coisa, ó, tá vendo? Nessa partezinha aqui da perna. Caiu, sei lá, alguém queimou essa perna com uma bituca de cigarro. O sistema nervoso, ele tem, né, braços periféricos para cá, tem pedaços, né, de nervos, tem alongamentos, né, prolongamentos, desculpa, nervosos, né, que chegam até todas as partes do nosso corpo. E aí, ele que permite a sensação de que aconteceu alguma coisa aqui, que nesse exemplo que eu dei foi uma queimadura de cigarro. Aí o que acontece? Essa informação vai ser levada até o sistema nervoso central, né? E aí o sistema nervoso central vai produzir uma resposta, tá? Com o nervo que está ali próximo também, ó, produzindo uma resposta, tá certo? O nome disso é arco reflexo, tá, gente? A gente vai estudar, parece um arco mesmo, né? E ele produz uma atividade reflexa. Então, você sente alguma coisa, essa informação é mandada para o sistema nervoso central, e aí o sistema nervoso central manda uma informação motora, né? São os neurônios motores, que eles vão te impulsionar a fazer alguma coisa. Por exemplo, retirar a sua perna daquele estímulo que está te causando incômodo, causando dor, lesão, né? Que no caso é o exemplo da bituca de cigarro, tá certo? Então, um nervo vai levar a informação de que, ai meu Deus, está queimando. O outro nervo vai trazer informação dizendo, então tira essa perna daí, tá certo? Então, parece um arco, né? Arco reflexo, porque uma percepção sensorial vai gerar uma ação motora, né? Como reflexo, como resposta àquele estímulo sensorial. Lembrando que nós vamos estudar isso muito melhor lá na parte de sistema nervoso, mais para o final do semestre, tá certo, gente? Então tá, vamos continuar. Ao ficar paralisado por um longo tempo, o músculo perde sua tonicidade, o que dificulta ou impede o seu movimento. Para a recuperação, a pessoa precisará praticar exercícios de fisioterapia, o que fará com que o músculo, aos poucos, retome os movimentos perdidos. Então, vamos lá conversar um pouco sobre isso. Então, lembrando que já aconteceu, não sei se já aconteceu com você ou se você conhece alguém que já passou por isso. A pessoa sofreu um acidente de moto, por exemplo, e aí ela, sei lá, fraturou uma perna. Aí ela vai ficar com aquela perna engessada durante, sei lá, 3, 4 meses, né? Imobilizada, digamos assim, durante meses. O que acontece? Quando você compara a perna que sofreu o acidente com a perna que não sofreu nada, vai acontecer que a perna sadia vai estar mais grossa, vai ter uma quantidade maior de músculo. E a perna que foi lesionada e ficou muito tempo sem movimentação vai perder massa muscular. O músculo, gente, ele depende, a nossa massa muscular depende de constante movimentação, tá? E se você não movimenta, ele vai
diminuindo, vai atrofiando, vai perdendo massa, tá? Então, é por isso que eles estão explicando aqui, né, que se acontecer de você perder, né, por algum momento esse estímulo, né, e perder muita massa, você vai precisar fazer fisioterapia, exercícios aí, né, para de novo aumentar a massa muscular, e não só a massa, né, gente, mas a funcionalidade do músculo, que é mais importante, na verdade, não é isso? Então vamos lá para o próximo. E aí, explicando o que é tonicidade, né? Tonicidade é o estado em que os músculos apresentam vigor ou energia. O seu oposto é a flacidez. Então, vocês têm que pensar, o que é tônus muscular? Tônus muscular é energia, vigor. O que é flacidez? É molenga, tá? Então, a gente avalia até, inclusive, clinicamente, né, na área da medicina, que enfermagem é uma sub-área da medicina, né, que a gente avalia a tonicidade muscular. Então, quando o músculo ele está com vigor, tem energia, vai ter essa característica de firmeza, né? Agora, quando o músculo ele está flácido, vai ser molinho, tá certo? Então, é isso. A tonicidade se refere a esse vigor, né, do músculo. Se você fortalecer sua musculatura, deixa eu ver aqui, se você quer fortalecer sua musculatura, faça regularmente algum exercício físico, desde que orientado por profissionais competentes. Isto só lhe trará benefícios para a saúde em geral, além de agilidade e força muscular. Então, gente, exercícios físicos são recomendados por diversos fatores, né? Diversos fatores a vida inteira, desde a infância até a velhice. Os exercícios físicos, eles podem melhorar o seu sistema cardiovascular, diminuir muito o seu risco de adquirir doenças cardiovasculares e muitas outras questões, muitas outras questões você pode se beneficiar ao fazer exercícios físicos regularmente, tá? E no caso dos músculos, você mantém essa tonicidade. Quando você trabalha a musculatura, você também melhora a massa óssea, tá certo? Então é super importante fazer exercícios físicos. Que exercício, Patrícia? É sempre bom. Cada pessoa, né? As pessoas são muito diferentes umas das outras. A gente se diferencia quanto à idade, ao sexo, à sua estrutura corporal, né? Às suas condições socioeconômicas, culturais. A gente tem muitas diferenças. Então é sempre recomendado conversar com algum profissional, né? Especialmente profissionais da área, né, da educação física, por exemplo, fisioterapia, para poder te orientar qual o melhor exercício no seu caso, tá certo? E a gente, como enfermeira, sempre recomenda, no mínimo, uma boa caminhada, não é, Brasil? Porque caminhada é maravilhoso para quê? Você trabalha o seu sistema cardiovascular, você não deixa o seu corpo ficar juntando um monte de gordura que só vai atrapalhar a sua vida, e a caminhada é maravilhosa para a mente também, né? E melhora muito a saúde mental. Então, como uma boa enfermeira, no mínimo a gente recomenda uma boa caminhada, né? Mas a nossa formação não é específica, então vamos respeitar a formação de cada profissional. Os educadores físicos e fisioterapeutas, eles estudam, né, 4, 5 anos, Brasil, só sobre isso, então eles devem saber mais do que eu sobre educação física, né? Então, consulte um profissional habilitado para você poder fazer seu exercício aí da maneira mais adequada possível, de acordo com as suas características pessoais, tá bom, gente? Então, vamos lá. Continuando aqui. Próximo. Eita, nós, isso aqui dá até um negócio no meu coração. Vamos lá. Todas as pessoas possuem a mesma quantidade de músculos, mas cada uma apresenta diferenças em relação à forma e o tamanho. Os músculos variam de volume quando exercitados com frequência, tornando-os mais delineados e desenvolvidos. Podemos observar isso nos esportistas, por exemplo, né? Então, eu trouxe aqui a foto, né, de um rapaz que tem a musculatura
Bem bonita, né, Brasil? Aqui tá bem delineada a musculatura dele, né? E aí, é mesmo para dar esse exemplo, que todos nós temos todos esses músculos que ele tem aqui. Mas por que que ele está musculoso desse jeito e eu não? Por que que a moça aqui do comecinho está musculosa desse jeito? É até secura na boca essas fotos, peraí. Pronto, um golinho d'água para melhorar. Por que que eles têm essa musculatura desenvolvida e eu não, né, Brasil? Que eu não vou nem me atrever a mostrar meu bíceps aqui para vocês, porque senão vai deixar esse povo aqui no chinelo, mas não, só que não. Então, é a questão do exercício mesmo, né? Os músculos variam de volume quando são exercitados com frequência. Vocês acham que esse rapaz aqui pega muito pouco peso para ficar com o corpo desse jeito? Pega muito peso, tá, gente? Pega muito peso e de maneira correta, provavelmente, né? Com orientação de educador físico, orientação nutricional adequada para poder atingir uma musculatura assim, tá? Bem definida, a mesma coisa da moça fisiculturista, tá certo? Mas todos nós temos esses músculos. A diferença de um e outro é mesmo o tanto de exercício que você faz, aí você aumenta o volume desses músculos, tá certo? Aqui, gente, tem um exemplo interessante de que existem músculos que são considerados grandes e músculos que são considerados pequenos, tá? Um exemplo de músculo que é considerado grande, um exemplo não, alguns exemplos são os músculos que ficam na região da coxa. E os músculos do rosto são músculos considerados pequenos, tá certo? E anatomicamente, como é um músculo, né? Vamos pensar aí anatomicamente, como é um músculo? O músculo é uma fibra, tá? Possui forma alongada, na parte central, alargada. Desculpa, o músculo possui forma alongada, parte central alargada, ventre, porção carnosa contrátil. Então, gente, é isso aqui, ó. Então, olha aqui, essa parte mais alargada, estão vendo? Tem uma parte aqui mais alargada, que é a chamada parte ventral do músculo, tá? As extremidades, ó, já as pontas do músculo são afuniladas, ó. A extremidade de baixo e aqui as extremidades de cima, tá? Afunilada. Que se fixam aos ossos por meio de tendões. Isso aí a gente já até trabalhou, né, nas aulas passadas, que o músculo não é... Lembrando que o músculo é carne, tá, gente? Então, a carne, ela não se fixa ao osso. O que se fixa ao osso é o que tem na extremidade da carne, que é chamado de tendão, esse tecido esbranquiçado que se cola no osso, tá certo? Esses tendões, em alguns lugares, são chamados de aponeurose, tá certo? Cada fibra muscular é uma célula longa e fina, com vários núcleos e filamentos microscópicos a preencher seu citoplasma. O conjunto de fibras constitui o feixe muscular e cada músculo possui numerosos feixes. Então, olha, essa ilustração ela é bem legal, porque aqui a gente vê a célula muscular, né, que é chamada de fibra muscular, e aí, ó, várias dessas formam o quê? Um feixe muscular, tá certo? Então, aqui é uma fibra, isso aqui é um feixe, e aí a gente tem aqui vários feixes para poder formar um músculo, tá certo? E olha aqui, a extremidade do músculo é um tendão que se cola ao osso, tá certo, meus amores? Então, bola para frente, Brasil. Musculatura estriada esquelética. Gente, se até hoje eu não falei nada de útil para vocês, agora, Brasil, presta atenção no que eu vou dizer. E vocês têm que guardar isso pro resto da vida, pro resto da vida. A diferença entre músculo estriado esquelético e músculo liso, tá bom? Então vamos começar vendo quem é o músculo estriado esquelético. Vamos lá.
Então, o músculo esquelético, né, ou musculatura estriada esquelética, ou musculatura esquelética estriada, pode chamar de qualquer um desses modos. Então, são camadas superficiais, né, do corpo, situa-se nas camadas superficiais do corpo. Então, aqui a gente tem um esqueleto, em cima do esqueleto, né, o esqueleto é recoberto de músculo, de massa muscular, tá? Ele se liga-se firmemente às cartilagens e aos ossos por meio dos tendões e aponeuroses. Isso aí a gente já viu, né? Os seus movimentos são voluntários, comandados pela vontade, e recobre todo o esqueleto, permitindo o controle dos movimentos da face, pernas e braços, e etc, né? Então, ó, depois do músculo, o que a gente já tem aqui? Está mostrando já a pele, né? Sistema tegumentar, ou seja, tudo que se refere a revestimento, a gente vai estudar na próxima aula, tá certo? Então, era só mesmo para mostrar, essa ilustração é para mostrar que os músculos recobrem o esqueleto, tá certo? Músculos recobrem o esqueleto. E aí é super importante lembrar que se você tem movimentação voluntária, pela sua vontade, esse músculo é esquelético. Eu estou aqui falando com vocês, a minha boca faz vários movimentos, porque tem uma série de músculos esqueléticos, ou seja, de movimentação voluntária aqui funcionando. Então, funcionando por quê, Brasil? Estão funcionando porque eu quero dar essa aula para vocês. É por isso que esses músculos estão funcionando. Eu estou aqui mexendo com os meus braços, assim, falando com muita movimentação, e os meus braços estão se mexendo porque quem é que está mexendo? São os músculos esqueléticos, né? Os músculos que estão permitindo essa movimentação são músculos esqueléticos, né? Que são de movimentação voluntária, porque eu quero, né, que eles se movimentem. Agora, para vocês entenderem melhor por que eu estou falando isso, vocês vão ter que entender o quê? Patrícia, então existe algum músculo que se mexe sem a gente querer? Sim, Brasil, lógico que sim, que tem músculos que se mexem sem você mandar. Ou seja, por exemplo, o coração. Quem é que manda nesse nosso coração, não é, Brasil? Ninguém manda no coração. Se a gente conseguisse mandar no coração, a gente não sofria tanto de amor nessa vida, né? Tá, Patrícia, mas não é, né, realmente, não era sobre amor que a gente ia falar, né? A gente está falando de sistema muscular. Mas o músculo cardíaco, deixando a questão do amor, né, dos sentimentos de lado, vamos pensar que o músculo cardíaco, ele faz contração, né? Durante todo santo dia da sua vida. Ele só vai parar de bater o dia que você morrer, não é? Então já sabemos disso aí. E ele bate independente da sua vontade, não é? Você vai estar acordado, ele vai estar batendo. Se você estiver dormindo, ele também vai bater. E que bom, né? Ah, graças a Deus, que bom que ele bate mesmo quando eu estou dormindo, né, Brasil? Isso é maravilhoso, é bom saber. E é isso que eu quero dizer. Existem alguns músculos que se movimentam involuntariamente, ou seja, sem você mandar, sem que você comande esse movimento, tá? Então, os músculos esqueléticos, eles são de movimentação voluntária. Mas agora nós vamos ver dois exemplos de músculos que funcionam independente da nossa vontade, que são o músculo liso e o músculo cardíaco. Tá certo, gente? Ai, eu fico emocionada de falar disso, que é tão legal, né, gente? Nossa, como a anatomia é legal. Então, vamos lá. Olha lá, musculatura lisa ou visceral. Primeiro, né? Vamos falar, antes de falar do cardíaco, vamos falar da musculatura lisa. Então, ela é responsável pelo movimento de órgãos como o esôfago, o estômago e os intestinos, tá? Então, nesses órgãos, a gente tem músculo liso nas paredes do esôfago. Sabemos que o esôfago é um órgão tubular, né? Então, é um tubo, e o tubo ele tem nas laterais músculo liso, então de movimentação involuntária, independente da sua vontade. Nos intestinos, no estômago, ou seja, todo o sistema digestório, tá?
e vai se contraindo lentamente. Então, gente, nesse exemplo, que é o seguinte, quando eu como alguma coisa, eu mastigo. Mastiguei. Mastigar é movimentação voluntária dos músculos aqui da sua boca, né? Alguns músculos aqui, região de pescoço, mas principalmente os aqui da região da face, né? Músculos que te permitem movimentação mandibular, né? A língua, que também é de movimentação voluntária, você mastiga e você engole. Quando você engole, aqui o engolir também é voluntário, ó. Viram? Viram, viram, viram? Vou fazer de novo, porque essa foi legal. Peraí, ó. Estão vendo? Então a gente tem aqui alguns músculos em região de pescoço que permitem a gente fazer esse ato de que, Brasil? De que, Brasil? Deglutição. O ato de deglutição, tá? Que é engolir, em palavras mais aí informais aí que a gente usa no dia a dia, né, Brasil? Engolir, ninguém fala, olha, eu vou deglutir esse alimento nesse momento, né? Mas a gente usa esse termo técnico, deglutir, enfim. Até aqui, você mandou na movimentação, né? Porque é tudo músculo estriado. Mas depois daqui, você não manda mais. É, Patrícia, nossa, é verdade, né? Eu como um negócio, no outro dia eu evacuo aquele negócio que eu comi. E realmente eu não tenho controle desse caminho. A gente só tem controle, gente, das extremidades, ou seja, da entrada e da saída. Por mais estranho e esquisito que isso possa parecer. Nós também temos o controle da musculatura anal, não é isso? Não, Patrícia, nem sempre a gente tem controle. Brasil, você tem sim. Por exemplo, quando você sente vontade de fazer cocô, né? Os adultos aí, as crianças depois do desfraude, né? Começam a ter o controle do esfíncter anal. É estranho falar isso, né, Brasil? Mas é isso mesmo, a gente tem controle, né? Se você tiver com vontade, você consegue segurar até chegar no banheiro. Patrícia, na maioria das vezes sim, nem sempre. Às vezes bate a diarreia, né, que não dá. Gente, sem diarreia, tá? Eu tô falando de uma situação normal, dia a dia, tá? Que você tá bem, que você tá saudável. Estamos falando do adulto normal, tá certo? Então vamos lá. Então você consegue ter esse controle. A gente consegue então ter um controle da mastigação e deglutição e região anal que a gente consegue segurar, né, o cocô até chegar no banheiro. Quando a gente chegar no banheiro, o que a gente faz? A gente relaxa o esfíncter para conseguir evacuar, certo? Então, do tubo digestivo, a entrada do tubo digestivo é na boca e a saída no ânus. Mas os únicos lugares que a gente tem controle são da boca e do ânus. Todo o caminho a gente não tem controle e mesmo assim o alimento ele entra por aqui e vai ter saída anal, não é mesmo? Quem é que controla essa movimentação? Os músculos lisos. Durante todo o nosso sistema digestório tem músculo liso que vai fazer o quê? Vai pressionar o alimento, né? Então ele faz assim, ó. Aí vem esse alimento para cá. Essa parte de cá vai fazer assim, ó. Aí joga para cá. Aí a parte de cá vai fazer assim, ó. Tá bom? Então ele vai fazendo assim ao longo de todo o caminho até chegar no final do tubo digestivo, que é no reto, e aí a saída por região anal. E isso é involuntário, você não controla isso aí. Você pode comer, mastigar de cabeça para baixo, engolir e o sistema digestório ele vai continuar fazendo a movimentação, né? Por meio dos movimentos peristálticos. Os movimentos peristálticos são esses que eu falei para você agora, que é a movimentação que o músculo liso presente no tubo digestivo faz na direção céfalo-caudal da sua boca até região de reto, região de ânus. Essa é a direção. Não importa se você seja virado de cabeça para baixo, a direção será a mesma. Tá certo, gente? Então, entendemos agora o que a musculatura, né, lisa ou visceral faz. É uma movimentação
involuntária que acontece, lenta, né? Independente da nossa vontade, tá certo? Faz parte da maioria também do fluxo, né? A maioria dos vasos sanguíneos e controla o fluxo através dos vasos sanguíneos. Então, gente, os grandes exemplos aí de musculatura lisa são, então, tubo digestório, que acabei de fazer uma explicação aí, né? Uma explicação até o meio, assim, constrangedora dessa história de fazer cocô. Nunca é tão confortável, né, Brasil? Mas faz parte, né? E outro exemplo são os vasos sanguíneos. Vocês repararam que para você estar vivo também, Brasil, o sangue ele precisa estar circulando, ó, o tempo todo no seu organismo, o tempo todo, sem parar. Ele precisa circular, né? E para isso, nós também precisamos de musculatura lisa nas paredes dos vasos para propiciar essa movimentação do sangue por meio dos vasos, tá certo? Então, eu trouxe aqui também uma ilustração que eu achei muito bonita, encontrada aí na internet desse Brasil. Olha só. Essa daqui, gente, é a ilustração de como é a célula muscular, tá? Então, aqui é uma célula muscular de músculo estriado esquelético, uma célula, né? Não, desculpa, na verdade não é uma célula, aqui tem várias, né? Tem 4 células de um músculo estriado esquelético. Aqui a gente tem algumas células, né? Um tecido. Então, um conjunto de células é um tecido, né? Então, temos um tecido de músculo cardíaco, né? Um pedaço aqui de músculo cardíaco e aqui um pedaço de músculo liso, né? E aí, qual é a ideia? É mostrar microscopicamente qual é a diferença um do outro. Então, o músculo liso, as células são alongadas, né? Mas elas são lisinhas. Estão vendo? Esse é um desenho. Eu até pensei em trazer para vocês umas lâminas de microscópio aqui na imagem para vocês verem também. Mas é algo que vocês podem encontrar facilmente na internet, né? Como é que é as células, né, no microscópio, como é que são as células musculares no microscópio. Então você pode colocar tecido muscular liso ou não estriado, né? Lâmina ou histologia. E aí você vai encontrar lá algumas lâminas mostrando o que esse desenho está mostrando. Isso aqui é uma representação gráfica da realidade. Então ele está mostrando para a gente o quê? Células lisinhas. Vamos pular para o primeiro lá de cima. Então aqui a gente tem o exemplo das células do músculo estriado esquelético. Então, como é que elas são? Elas têm vários núcleos e elas têm, ó, vocês estão vendo essas listrinhas aqui? Então, gente, é uma característica das células dos músculos estriados esqueléticos. Isso aqui é chamado de estria, tá? É por isso que o músculo esquelético tem esse nome de estriado, porque microscopicamente tem essas, sei lá, estrias, digamos assim, nas células, tá bom? Essa característica estriada também está presente no músculo cardíaco. O músculo cardíaco, ele também é estriado, tá? Também é estriado. Eu estou esperando a dúvida de vocês, porque é para surgir uma dúvida agora e eu já vou falar sobre ela daqui a pouco. Nesse slide, antes de falar dessa dúvida, tem um slide que fala dos exemplos aí de músculo liso, né, que nós temos no corpo. Então, já falei do intestino, né, já falei do estômago, porque fazem parte do sistema digestório, só não mencionei o útero, né, o útero também é constituído de musculatura do tipo lisa, tá? E aí, esse slide traz uma informação sobre cólica, né? Ele pergunta se você já sentiu cólica na vida, né? Então, você já sentiu cólica? O movimento dos seus
o motivo do seu surgimento, seja por disfunção do intestino, útero ou qualquer outro órgão visceral, são as fortes contrações das fibras musculares lisas que provocam intensa dor. Então, o que é uma dor em cólica? É uma dor, primeiramente, intermitente, né? Ela vai e vem, e ela tem a ver com órgãos assim, ó, que tem musculatura lisa que estão se contraindo de uma maneira mais forte do que o normal, porque o normal é não sentir dor, né? Então, se você tem uma contração maior desses músculos, aí você sente dor, que é a cólica. Cólica também é específica de órgãos ocos, tá, gente? Órgão oco, que não tem nada dentro, a não ser que esteja passando algo dentro, como, por exemplo, comida, né, passando aqui, as fezes, ou que nem no caso da menstruação, sangue, ou no parto, né, que tem um bebê aqui dentro que vai sair. Então, as dores em cólica, né, que é a contração desses órgãos que são compostos por musculatura lisa e são órgãos ocos, tudo bem? Ah, cheguei no que eu queria falar para vocês. Vamos falar agora do músculo cardíaco. Para quem está prestando atenção, né, ou já tinha algum conhecimento prévio, já começou a ficar em dúvida aqui. Patrícia, você falou que a musculatura estriada esquelética é de movimentação voluntária e o músculo liso é de movimentação involuntária. Mas o músculo cardíaco, ele também é estriado, mas é de movimentação involuntária. Pois é, meus amores, é uma exceção, tá certo? Então, o músculo estriado cardíaco, né? Quem é ele? Aqui eu trouxe nessa ilustração que mostra o posicionamento do coração dentro do nosso tórax, e aqui ele está mostrando, né, as células que são estriadas também. E aqui eu trouxe nessa ilustração do dicionário, não é que dicionário, meu Deus, do Atlas em 3D, e aí mostra, ó, tá vendo esse pedaço aqui que eu tô mostrando para vocês, que é carne mesmo, é o músculo cardíaco, né, o miocárdio, tá certo? O miocárdio é responsável pelos movimentos, os batimentos cardíacos. Ele se contrai vigorosamente e involuntariamente, tá bom? Então, apesar das fibras serem estriadas, é de movimentação involuntária, tá certo, gente? Vocês querem ver o coração no 3D aqui? Eu vou colocar para vocês aqui verem o coração, né, Brasil? Esse malvado que nos faz, às vezes, né, passar por poucas e boas aí. Olha só ele aqui. Deixa eu projetar aqui para vocês. Peraí. Vamos lá, aqui. Coração. Ai, meu coração. Olha ele aqui, Brasil. Muito prazer, Brasil. Eu sou o coração. Olha só, vamos ver se eu consigo aqui tirar para vocês verem, né? Peraí. Para vocês verem o músculo. Ah, e ele oculta tudo. Eu não sei qual foi a imagem que eu peguei para ele ocultar só um pedaço. Peraí, deixa eu ver se é essa daqui. Só um segundo. Ah, foi essa mesmo. Então, ó, achei aqui. Demora um pouco para aparecer para vocês, mas olha só que bonito. Aí tem esse corte, né? Esse corte bem bonito. Eu não posso nem dizer, esse corte está mais para, não posso nem dizer que ele não é transversal, né? Esse corte. Peraí que o aplicativo está fazendo confusão aqui na minha vida. Eu vou virar ele de lado para vocês verem. Peraí. Ai, ele não quer rodar, que chato, ele tá rodando errado. Peraí, gente. Touchscreen nem sempre funciona do jeito que a gente quer. Vamos fazer assim, deixa eu vir pelo outro lado. Então, a visão anterior, visão posterior, visão lateral. Então, de lado dá para ver que esse corte é mais ou menos coronal, mas ele não tá certinho, né? Não é um corte assim, retinho, coronal, né? É um corte assim, mais ou menos coronal, né? Que ele tá pegando aí, vamos ver, medial, supino, superior e inferior, né? A parte de baixo.
Então, vamos ver aqui assim, ó. Então, assim a gente consegue ver, né? Eles tiraram uma fatia, toda as duas, a parede da frente aqui do coração, e aí a gente consegue ver como o músculo ele é grosso aqui, ó. Esse aqui é o ventrículo esquerdo, né, do coração, que nós vamos estudar no coração. O ventrículo esquerdo tem uma musculatura mais grossa, porque trabalha mais, e o ventrículo direito é uma musculatura mais fina. E a gente vai aprender isso em sistema cardiovascular, o porquê disso aí, tá certo, Brasil? Então, vamos continuar aqui com a nossa aula. Entenderam então, gente, a diferença entre músculo liso, estriado, esquelético e cardíaco? Muito bem, então bola para frente. Vamos agora aos músculos menores, que a gente tinha falado, né? Os músculos do rosto e do pescoço, músculos da face e pescoço. Então, os músculos, né, eles precisam dessa movimentação de contração e relaxamento. No caso dos músculos da face, eles são chamados de músculos mímicos, né? E também temos os músculos mastigadores. Os nomes por si só já dizem bastante, né? Deixa eu beber um golinho de água. Os nomes por si só já dizem bastante. Os mímicos, olha aí, eles permitem a gente demonstrar expressões no rosto, como sorrir, chorar, ficar assustado, espantado, né? Demonstrar dor, raiva, etc. E os mastigadores nos ajudam aí na elevação, né? E na abaixar e levantar a mandíbula para a gente conseguir mastigar. É bem importante, gente, que quando a gente for falando desses músculos, vocês vão aí tentando lembrar quem são esses músculos, né? Aí no seu corpo mesmo, tá? Se precisar, pega até um espelho para poder ir estudando aí, tentando entender esses músculos, tá? Então, ó, o primeiro aqui é o músculo frontal, tá certo? Que ele fica bem na região da testa. Aqui nós temos em seguida, deixa eu ver aqui o que tem no próximo slide. Nós temos em seguida aqui o músculo do supercílio, tá certo? Músculo do supercílio. Aqui nós temos o orbicular do olho, ok? Orbicular do olho. Ele fica um músculo arredondado, ó. Vocês estão vendo nessa próxima imagem? Ele é um músculo arredondado, estão vendo? Ele circunda o olho, tá? E se localiza aqui bem em volta do olho. Nós temos o masseter, fica aqui bem na lateral, ó, da bochecha. Olha só ele aqui na outra ilustração. O masseter ajuda a baixar e levantar a musculatura da mandíbula, né? O bucinador, o orbicular dos lábios, fica aqui também em volta da boca, né? Um músculo que circunda um orifício. No caso do próximo aqui, ó, também dá para ver, ó, ele circunda a região da boca, tá? Oral. E o depressor do lábio inferior, fica aqui na região de queixo, tá? Temos o platisma, que é esse músculo que ele começa aqui na mandíbula, ele passa aqui por todo, ele atravessa o pescoço todo, né? E vem até aqui a clavícula, tá certo? Então, esses são os principais músculos que aparecem aqui nesse slide, tá certo? Continuidade é o que a gente estava fazendo aqui, falando, né, dos músculos da face. Então, o músculo frontal, ele se situa, né, na testa e forma as rugas quando ele é elevado, né? Então, acho que a gente pode ver, ó, tá vendo? O músculo frontal é um dos que permitem esse movimento que eu estou fazendo aqui, né, Brasil, com uma performance artística para vocês poderem observar. O músculo do supercílio, ele realiza os movimentos de elevação e aproximação das sobrancelhas. Então,
ele está ajudando também nesse movimento aqui, né, de enrugar a testa, e ele ajuda também na aproximação. Olha só a performance de atriz, Brasil! Eu estou emocionada com esse meu novo talento que eu estou descobrindo agora, olha isso. Então, ó, aproximação dos supercílios. Olha aí, é o músculo do supercílio. O orbicular dos olhos, ele se localiza em torno das pálpebras e realiza os movimentos de abrir e fechar o olho, que esse aí é fácil, né? A gente já sabe. Então, vamos lá. Músculo do nariz, responsável pelo movimento de franzir o nariz. Nossa, que horror. Tá bom. O bucinador se situa na bochecha e ele atua nos movimentos de inflar e contrair a bochecha. Ok? Ok, 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 Brasil? Então é isso, gente. Ah, o masseter se localiza nos lados, né, da face, movimentando-se durante a mastigação. O masseter é um nome... Ai, meu Deus, abri o Word aqui sem eu pedir. Então tá, eu pedi, mas pedi involuntariamente, porque esse dedo, apesar de ter musculatura voluntária, às vezes ele age de maneira que eu não pedi para fazer, mas tudo bem. Então, o masseter, ele lembra que fica aqui lateralizado, né? Fica dos lados da face e trabalha na movimentação da mandíbula. Se você quiser uma ajuda para poder se lembrar quem é o masseter, você pode pensar em macerar o alimento, né? Ajuda você a mastigar, a macerar músculo masseter, tá certo? Ó. É a força dele que permite, né, essa movimentação mandibular aí. Então, o orbicular dos lábios, ele se situa em volta dos lábios e é responsável pelo sopro, sucção, beijo, estalado, o assovio, né? São esses movimentos que a gente consegue fazer com a boca, né? Com os lábios, a gente consegue fazer esses movimentos por causa desse músculo com essa característica circular, né? Em volta dos nossos lábios. Beijinho 6. Músculo depressor do lábio inferior atua na projeção do lábio inferior e na contração do queixo. Então vamos entender isso. Projeção do lábio inferior e contração do queixo. Então, contração, né, do queixo, acho que é isso. Eu imagino que seja. Contração do queixo e projeção do lábio inferior. Acho que projetar, acho que ele quer dizer isso, ó. Será que é? Acho que é. Muito bem, Brasil. Agora eu quero mostrar para vocês aqui no 3D como é que é esse negócio. Então, deixa eu arrumar aqui para vocês verem o músculo, né, os músculos da face. Vamos lá, músculos da face que nós queremos ver aqui. Músculos da face para o meu Brasil. Vamos lá. Aqui. Então, ó, eu vou virar essa face aqui, né, de lado. E aí eu vou filtrar. Aí eu vou filtrar um pouquinho, vou tirar aí, eu não quero ver os ossos, eu não quero ver os nervos, não quero ver o trato respiratório, não quero ver os olhos. Quero ver só os músculos da face. Olha aí, dá para ver todos eles. Patrícia, a gente não estudou todos eles. Você só falou alguns. Sim, meu povo, só alguns, tá bom? Então, para o nosso curso aqui, já está suficiente. Se você souber todos os que eu falei na ponta da língua, como eu falei e repito, você será um técnico maravilhoso já, ok? Então, bola para frente, Brasil, que atrás vem gente. Vamos falar agora dos músculos dos membros, tá? Os membros superiores, né? Primeiramente, vamos falar aí desses músculos importantes presentes nos membros superiores. E aí a gente começa a falar também de músculos que são de extrema importância para a enfermagem, tá certo? Então, bora lá. Então, ó,
Determinados movimentos necessitam de músculos flexores, que participam da retração muscular. Outros dos músculos extensores, que permitem a extensão do membro. Na região do braço, localizam-se músculos com grandes massas, responsáveis pela força, tá? Então, ó, aqui nós temos o bíceps, né? Atrás, posteriormente, né? Então, aqui é o membro superior, posteriormente ao membro superior nós temos o tríceps, e esse aqui de cima é o deltoide, tá? Então, olha que bonito aqui, gente, um bíceps feminino bem definido. É aqui exatamente onde eu estou mostrando para vocês com o mouse, tá? Aqui é um bíceps masculino, certo? Olha aqui, por cima da pele é assim que a gente enxerga o bíceps. Eu nem vou atrever a mostrar o meu, né? Porque o meu tá muito mais bonito que isso aí, né, Brasil? Mas eu nem vou me atrever para não dizer que eu sou muito exibida. Então, vamos lá. O tríceps, quem é o tríceps? O tríceps, ó, tá vendo que o boneco aqui, ele está na posição anatômica, né? Está para quem está lá na frente dele, né? Porque ele está de costas para mim. E aí a gente consegue ver, ó, na face posterior do braço, essa parte avermelhada é o músculo tríceps, tá? Aqui, ó, num fisiculturista, né, um esportista, tem aqui mostrando como é que o tríceps fica quando ele é muito trabalhado. Aqui no caso, um exemplo de um homem, tá certo? O deltoide, quem é? O deltoide é outro músculo, é esse outro aqui, né, que recobre o ombro. Olha ele aqui na mulher e olha ele aqui no homem, tá certo? E aí, por que eu falei que esse músculo ele é de extrema importância, né? Quando a gente entrou em membros superiores, falar dos músculos dos membros superiores, a gente começa a falar da importância de saber a anatomia para aplicar a injeção da maneira correta. E quando falamos em aplicar injeção, lembramos da administração de medicamentos, né? Uma das vias por onde você pode administrar medicamentos é pela via intramuscular, ou seja, injetar medicamento dentro do músculo, ou seja, na carne. Injetar medicamentos na carne, tá? Existem locais corretos para se fazer isso. No caso, dá para fazer injeção em deltoide. Só que, nos últimos tempos, nós só fazemos injeção no deltoide quando se trata de vacina, tá bom? Pensando em adultos, vacina. E olha aqui, a localização do deltoide, né, no membro superior, onde é que ele tá bem aqui. Então, o paciente, olha, ele é posicionado de maneira lateral, né, para que você consiga, o braço dele tem que ficar solto, para você conseguir visualizar aqui a região correta do deltoide. Patrícia do Brasil, como é que eu vou saber onde é o deltoide se tem pele por cima do músculo? Olha aqui, aí por isso, porque eu sou uma mãe para vocês, né? Eu trouxe aqui a foto de uma moça, né, que tá com pele e tudo, sem músculo exposto, né? Tá mostrando aqui como é que é o braço, a lateral, para você encontrar o deltoide. Então, lateraliza o paciente, né? O paciente, para tomar uma injeção de intramuscular, normalmente ele deve ficar em pé, né? E aí você pega e pede para a pessoa deixar o braço solto, e aí você consegue localizar o local. O ideal é você picar no local mais largo, né? Na parte mais alargada do músculo, que a gente acabou de estudar, a parte mais alargada. Patrícia, como é que eu vou saber? Esse braço aqui é lisinho, difícil de saber. Então, normalmente a gente conta a partir aqui dessa extremidade de cima, tá? Você vai sentir um osso aqui na extremidade, você vai palpar, você pode palpar, tá? Essa região. Você pede licença para o paciente, você explica o que você vai fazer, né? Primeiro você se apresenta, aí depois você explica o que você vai fazer, e você pede licença para tocar na pessoa, e a gente nunca toca mais do que onde é necessário, tá? E aí você vai tocar no ombro, você pode sentir esse osso aqui, tá? Que fica bem na extremidade de cima, e fazer um cálculo de mais ou menos 4 centímetros para baixo, e aí você vai encontrar essa região onde o deltoide ele é mais carnudo, digamos assim, para poder aplicar a injeção. Mas é óbvio que vocês ainda vão ter aula lá na disciplina, né, específica de administração de medicamentos, farmacologia, vocês ainda vão ter aula também na disciplina de procedimentos básicos de enfermagem, e aqui eu só estou dando
um tapa, né, na anatomia para você ter uma ideia, né, Brasil? Para você não chegar lá na outra aula sem saber nem o que é um deltoide nessa sua vida, né? Então, vamos lá. Músculos dos membros superiores ainda, vamos falar do movimento do antebraço, que ele é limitado, o que lembra uma dobradiça, né? Lógico, a gente sabe que o antebraço ele não roda, né? O antebraço, que é o cotovelo, pensando no cotovelo, né? Ele tem uma certa limitação de movimento. Porém, as mãos executam movimentos precisos, delicados, como abotoar uma blusa, fazer uma trança, digitar um texto. A gente sabe, né? Porque na articulação do punho, a gente tem aí né, a articulação do tipo que você consegue fazer movimento complexo, né? Então, eu estou falando aqui, vocês não estão me vendo, né? Eu estou aqui fazendo a movimentação e vocês não estão vendo nada. O cotovelo, ele faz pouco movimento, né? A articulação aqui do antebraço. Mas a mão, ela já é capaz de fazer uma série de movimentos, como escrever, a gente pode pintar, pentear um cabelo, fazer uma trança, a gente pode fazer muitas coisas, muitas coisas mais delicadas, e as mãos a gente permitem uma movimentação muito mais complexa, tá? Qual é a posição da mão que a gente chamaria de prona? É assim, ó, é quando a palma da mão está virada para baixo, tá? E a posição supina é quando a palma da mão está virada para cima. Tudo bem? Músculos dos membros superiores. Nós temos aqui, né, os flexores dos dedos, então a gente não vai estudar muito detalhe, tá? Só basta vocês saberem que aqui a gente tem músculos que eles vêm trazendo eles movimentam, né, ajuda, desde o antebraço a gente já tem músculos que refletem na movimentação dos dedos, tá certo? Então, ó, o flexor dos dedos, ele se situa na parte anterior, então na parte da frente aqui do antebraço, e promove a flexão dos dedos. O extensor, então, um flexiona, o outro estende. Ele se localiza na parte posterior do antebraço, né? Então, eu falei errado, que esses aqui são os extensores, e os que estão lá do outro lado são os flexores, que vão flexionar os dedos, né? E esses aqui são os que vão fazer extensão do dedo. Então, lembrando, é flexão dos dedos, extensão dos dedos, tá certo? Gostaram da minha atuação aqui espetacular, Brasil? Ai, Patrícia, tinha que ser leonina mesmo, né? Tá certo, vamos lá. Músculos do tórax. Quem são os principais músculos do tórax aí, que é importante a gente saber, né? Trapézio. Trapézio é esse cara aqui, ó, Brasil. Esse cara aqui, vocês estão vendo? O músculo que fica aqui, ó. Pega aqui toda a região de pescoço, ombro e pega um pedação das costas. É um músculo enorme, o trapézio, tá? Nós temos, logicamente, bilateralmente, né? Aqui o boneco mostrou só de um lado. Ele é responsável, gente, esse músculo é responsável pela elevação dos ombros, tá? Então, para você fazer isso aqui, ó, tô nem aí, tô nem aí. Então, você precisa do trapézio para conseguir fazer essa elevação do ombro. Tem até um exercício na academia, né, de elevação do ombro para quem quer aumentar aí os trapézios, né? Também é um lugar super agradável de se receber o quê? Massagem, não é isso mesmo, Brasil? É um músculo que acaba se tensionando bastante no dia a dia estressante, né? E aí, quando você recebe uma massagem, pode ser bastante agradável na região do trapézio. Nós temos também o grande dorsal, é um músculo lindo quando ele é bem trabalhado, né? É o grande dorsal, ele fica aqui, ó, nas costas, nessa região aqui que eu estou mostrando para vocês. Situa-se na região inferior das costas, tendo como função principal levantar o braço para trás. Muito bem. Peitoral maior, esse músculo é incrível também, muito bonito, inclusive em mulheres, né? Apesar de que nós mulheres temos as mamas aqui na frente, né? Mesmo quando você... Porque o que eu quero dizer, nos homens é mais fácil de perceber esse músculo quando ele é trabalhado, nas mulheres não tanto. Mas mesmo assim, quando ele é trabalhado nas mulheres, ele fica muito bonito, né?
localiza-se no tórax e permite o movimento do braço para a frente. Então, é a partir desse conhecimento que você consegue entender melhor aqueles movimentos que você faz na academia. E para quem faz exercícios aí, né? A gente às vezes faz um supino, né? Para levantar peso e aí você sente que dói a região do peitoral, né? Esse é o peitoral maior, tá, gente? Existe outro peitoral aqui embaixo, outro músculo, outra camada, mas nós vamos estudar mais superficialmente mesmo. Grande dentado. Situa-se na parte lateral. Eu falei grande deitado? É grande dentado. Situa-se na parte lateral do tórax, promovendo a elevação das costelas, ajudando dessa forma no processo de respiração. Eu coloquei eles levemente amarelados aqui, vocês estão vendo? Daqui a pouco eu mostro no 3D, já mostro tudo de uma vez, tá certo? Vamos falar agora dos músculos do abdômen. O reto abdominal é esse cara aqui, ó. Tá vendo? É o músculo do tanquinho, os reto abdominais, tá? O músculo que a gente brinca do tanquinho, que naquele rapaz que eu mostrei lá no começo, dá pra ver bem, né? Que ele tem, ó, os reto abdominais, dá pra você, ó, contar até, né? Ai, meu Deus, que absurdo isso. Uns com tanto, outros sem nada, Brasil, porque é tão difícil você conseguir uma barriga definida, você malha, 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 e isso é muito difícil de conseguir, mas a gente tem que ter fé em Deus, não é? Então, localiza-se na frente do abdômen, ou barriga, sendo responsável por dobrar o tórax sobre o abdômen, ajudando na inspiração, entrada de ar no organismo, forçada, né? Então, o músculo abdominal aí, existem vários exercícios, né, do reto, para fortalecer aí o reto abdominal, ou na parte mais superior, ou mais inferior, e assim por diante. Oblíquo externo. O oblíquo externo, ele se situa dos lados do abdômen, atua comprimindo as vísceras e inclinando o tórax para a frente, tá? O oblíquo externo é esse cara enorme aqui, tá? Ele tem um pedaço que é músculo e um pedaço, né, que é aquele tecido branco, ó, vocês estão vendo aqui? Que é, no caso do abdômen, é chamado de aponeurose, tá certo? Então, isso aqui, esse oblíquo, eu tirei ele da frente para que vocês conseguissem enxergar o quê? O reto abdominal. Já vou mostrar também no 3D, vocês já vão entender um pouco melhor, tá bom? A musculatura. Ah, tá. Vamos falar do diafragma. O diafragma é esse músculo que ele já fica aqui embaixo. Ó, o diafragma tá aparecendo aqui, ó. Estão vendo? Embaixo da costela? Só que aqui eu isolei o diafragma. Olha ele aparecendo aqui. Então, ele separa o tórax do abdômen e ajuda na inspiração. A musculatura abdominal também é responsável pela sustentação do peso e pressão dos órgãos viscerais. Eu acho que agora já tem bastante material para eu mostrar aqui no 3D para vocês. Então, a gente está falando, né? A gente falou primeiro do membro superior, vou voltar rapidinho para a gente olhar lá no 3D. Vamos lá? Vamos lá, Brasil! Aqui. Então, olha que bonita, né? A musculatura aqui completa do membro superior. Então, esse aqui, quem é, Brasil? Quem é esse aqui? Esse aqui é o deltoide, né? Onde a gente vai fazer a vacina. Algumas vacinas são de aplicação intramuscular, então a gente faz aqui no deltoide. Quais são os ossos que você sente aqui no ombro e que você pode usar como referência para vocês, tá? Que vocês podem usar como referência. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, a ponta do... Ai, meu Deus, tá aparecendo uns negócios do Facebook aqui. Vocês estão vendo aqui a ponta do quê? Da clavícula, não é? E um pedaço aqui, a extremidade de cima, de quem? Da escápula, né? Que é aquele osso que fica aqui atrás, né? Parece uma asa. Então, ó, são eles aqui, o encontro deles, que é a sua referência, que você vai palpar no paciente e vai contar mais ou menos uns 4 centímetros para baixo e vai encontrar a região mais alargada do músculo para poder aplicar a vacina, tá certo? Lembrando que vocês vão ver isso em técnicas básicas lá de enfermagem também. Em seguida, nós temos quem? Ai, Brasil, virou aqui sem eu querer. O bíceps. Bíceps, estão vendo? Ele tem esse nome bi no começo, porque ele tem, ó, estão vendo? Inserção bifurcada, ó.
tá? 2 inserções. Virando para o lado posterior, nós temos o tríceps, tá? O tríceps, ele é um músculo que fica aqui na face posterior do braço, tá? Ele tem 3 inserções também. Por isso que esse aqui é, ó, tá vendo? Quando eu deixei tudo, dá para ver 2 inserções. E eu tirei a parte da frente, aí você consegue ver a última inserção do tríceps, tá bom? Aqui os músculos flexores dos dedos e os músculos extensores dos dedos. Tudo bem? Então tá, vamos para a próxima aqui. Vamos para o tronco e aí a gente consegue visualizar os músculos das costas, sobre os quais falamos há pouco, né? Aqui nós temos o trapézio, né? O trapézio, olha como ele é grande, bonito, trapézio, né? O grande dorsal, tá? Olha, muito grande, muito bonito também, grande dorsal. E aí, ó, nessa ilustração dá para ver também o deltoide. Olha que legal. O deltoide é um músculo, gente, que ele envolve o ombro todo. Então, o deltoide tem face posterior, face lateral e tem a face anterior também, tá? Eu já virei a ilustração aqui, mas ela demora um pouco para carregar para vocês, tá? Então, ela tem a face, o deltoide também tem a face anterior. Aí aqui nós conseguimos ver o músculo peitoral maior, né? O peitoral maior, e eu vou ocultar o peitoral maior para vocês verem que atrás existem outros músculos. Mas nós vamos parar por aqui, nós não vamos nos aprofundar muito, tá bom? Deixa ele só carregar a imagem para vocês. Olha aí, atrás existem outros músculos, mas eu não vou me aprofundar muito. E aí, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, do abdômen. Nós temos o oblíquo externo. O oblíquo externo, então, ele começa aqui, né? Estão vendo essa parte de carne? E aqui essa parte, né? Que lembra que eu tinha falado que os músculos, eles têm uma porção deles, as extremidades são feitas de tendões, são tendões, e no caso do abdômen, são as aponeuroses, né? Então, esse tecido branco todinho é um prolongamento do oblíquo externo, que é chamado de aponeurose, tá? E aí eu vou ocultar a aponeurose, tá certo? Vou ocultar a aponeurose. Então, eu vou tirar essa camada de músculo da frente para a gente conseguir enxergar o que tem atrás. E o que é que tem atrás? Vamos ver. O que ele vai mostrar para a gente atrás do músculo oblíquo externo. Vamos lá? Vamos esperar um pouquinho ele carregar a imagem, tá? Infelizmente demora um pouquinho para ele carregar a imagem para vocês verem. Enquanto ele não carrega, para eu mostrar o que tem atrás do oblíquo externo, eu não pedi para tirar aqui. Ah, pronto, foi. No meu foi, no de vocês aqui não foi. Aí, foi. O que tem atrás do oblíquo externo, né? Aqui. Deixa eu tirar. O oblíquo interno, deixa eu tirar ele aqui também, da frente. E aí, quando eu tiro o oblíquo interno também, o que a gente vai ver? Vamos ver aqui, deixa ele carregar para vocês verem também como eu estou vendo. Olha aqui o que a gente vê, os músculos do tanquinho Brasil. Quem são eles? Eles são os reto-abdominais, tá certo? Os músculos que dão aquela característica, né, assim, que fica bem definida quando a pessoa faz bastante exercício, né, pessoas mais magras e que fazem bastante exercício, você consegue ver bem esses músculos aqui. Então, vamos lá. Quando eu falei desses músculos, eu falei também do diafragma, né? Então, vamos lá isolar o diafragma para que a gente consiga ver. Então, eu peguei aqui o sistema respiratório, que a gente vai estudar mais para frente também, e aí eu vou ocultar os ossos e ocultar a parte, né, respiratória. O que sobra? Sobra o diafragma. Olha só como é o cara, como é que é o diafragma, tá, gente? Como é que ele é? Olha ele aí.
É esse cara aí. Parece uma medusa, né, Brasil? Olha só ele por baixo, como é que ele é. Então, é um músculo que ele se eleva, abaixa, se eleva e abaixa. Eu vou colocar de novo o pulmão para vocês terem uma noção melhor. Ó. O que ele faz? Ele pega e levanta o pulmão, abaixa o pulmão, para ajudar no processo de respiração, tá bom? Ele tem esse buraquinho aqui por onde passa quem? O esôfago, tá? Que vai vir de lá da boca até o estômago, que é aquele tubo, né, que vem de lá da boca e leva o alimento para o estômago. Tá certo, gente? Então, apresentei diafragma, diafragma, Brasil, Brasil, diafragma. Vamos então para frente. O que mais que eu já falei para vocês? Eu falei do abdômen, é isso, né? Depois eu volto aqui. Vamos lá. Os decúbitos. Vamos falar dos decúbitos agora, porque os decúbitos eles são de grande importância na enfermagem, né? Então, na prática de trabalho, tem 3 decúbitos aí fundamental para vocês se lembrarem. Então, o corpo, quando ele está, né, com as costas encostadas, as costas em contato com a superfície de apoio, uma maca, um leito, por exemplo, o nome dessa posição é chamada de decúbito dorsal, porque o dorso está encostando na maca, na cama, no leito, etc. Tá? Ou posição supina. Decúbito ventral, quando o corpo está apoiado sobre o ventre, de barriga para baixo. Então, é a posição aí. Ai, meu Deus, está aqui. Desculpa, eu estava mostrando o outro. É a posição em que a barriga fica virada para baixo, a cabeça é lateralizada. Então, o nome dessa posição é decúbito ventral ou posição prona, tá? Ele colocou prono aqui, pode ser prona também. Decúbito lateral é quando o seu corpo está apoiado de um lado específico, tá? Ou do lado direito ou do lado esquerdo. É aquele jeito de se deitar de lado, tá bom? Então, decúbito lateral. Você vai chamar de direito ou esquerdo conforme a parte que estiver encostando no leito, tá bom? Vamos falar agora de membros inferiores e aí a gente vai tocar de novo num assunto importante para a enfermagem, que é a localização correta para se fazer injeção intramuscular, mas já falo daqui a pouco. Primeiro vamos falar desse slide. Então, quem é o glúteo? É esse músculo aqui, grande glúteo, tá? Existem, gente, 3 músculos glúteos. Esse aqui é o grande. Tem o médio e o pequeno. São várias camadas, tá? Mas a gente só vai falar do grande. Ele permite a movimentação de extensão da coxa, tá certo? Quadríceps, ele se encontra na parte anterior da coxa, é toda essa parte aqui, ó, de músculos na frente da coxa, tá bom? Parte anterior da coxa. Promove a extensão da perna, o quadríceps, tá? Então, para você estender a perna, você precisa que o quadríceps esteja funcionando. Por que ele se chama quadríceps? Quadri vem de 4. Então, são 4 músculos que formam o quadríceps. Ou seja, músculo reto femoral, vasto intermédio, vasto lateral e o vasto medial, tá? Costureiro é o músculo mais longo do corpo. É esse músculo que ele está mostrando aqui, ó, gente, estão vendo? Ele vem de lá da crista ilíaca, se não me engano é isso, e vem até aqui, ó, lateral interna do joelho, tá? É o músculo mais longo do corpo. Inicia-se no quadril, cruza a coxa e termina na lateral interna do joelho. Sua função é aproximar a coxa do abdômen. Então, para você aproximar a coxa do abdômen, é por causa desse músculo aqui que você consegue fazer isso. Bíceps crural ou femoral, parte posterior da coxa e promove a flexão da perna. São esses músculos aqui, tá? Face posterior da coxa. E nós temos os gêmeos ou gastrocnêmicos, né? Que estão na parte posterior da perna, naquela região que a gente chama de batata da perna. E promove o quê? A extensão dos pés. Tudo bem? Aqui eu já vou aproveitar para falar, gente, do local correto para se fazer injeção intramuscular, tá? Isso aqui vocês repetindo, vocês vão ver em outras matérias, tá? Tanto em farmacologia, quanto vocês vão ver também em técnicas básicas de enfermagem, mas é importante vocês terem uma noção anatômica bem robusta para poder chegar lá já
com um conhecimento prévio na aula, nas aulas das outras professoras, tá bom? Então, quando a administração é por via muscular e ela tem que ser no glúteo, onde é que é o local correto de se fazer? Eu fiquei surpresa quando eu fui preparar essa aula, quando eu vi que tinha tanta coisa errada na enfermagem, não, na internet, tá? E essa daqui esse é o jeito correto que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Então, ó, o local correto é o quadrante superior externo, né, de um glúteo, seja ele direito ou esquerdo. Como é que você vai saber qual é o quadrante superior externo? Você vai dividir o glúteo, você não pode, ó, vocês têm que prestar atenção onde é que começa isso aqui, ó. Estão vendo? Essa região aqui, ó, é chamada de sulco interglúteo. Sulco interglúteo. Você tem que pedir para o paciente, né? Vamos supor que você está lá no pronto-socorro, você vai fazer uma injeção intramuscular, né? Sei lá, o paciente vai tomar uma injeção de Voltaren no bumbum. Então você cumprimenta, se apresenta primeiramente, né? Você vai orientar o paciente aonde fazer a injeção, né? Você vai, normalmente não, gente, sempre tem que ser um local privado que o paciente possa baixar a roupa, né? Sem ter vergonha que outras pessoas vejam, a não ser o profissional de saúde, certo? Então você vai pedir para ele abaixar a roupa, por gentileza, né? Se eu poderia, você pede primeiro para ele virar de costas para você, né? Você só vai visualizar o que realmente precisa visualizar, o resto é desnecessário, tá? E aí você pede para ele abaixar a roupa, não precisa abaixar a roupa até embaixo, basta abaixar até a metade do bumbum, tá? Baixando aqui, você já vai, porque é importante que você veja onde que começa o sulco interglúteo, onde é que ele começa, tá? Então, começando o sulco interglúteo, você vai fazer uma linha imaginária, tá? Uma linha imaginária perpendicular ao sulco interglúteo, ó. Bem na ponta, pensando aqui, ó, na ponta do sulco, você vai fazer uma linha perpendicular, uma linha reta aqui em cima, tá? Na direção transversal. E aí você vai escolher o lado que você vai fazer a injeção. Vai ser do lado direito ou do lado esquerdo. Normalmente, para nós que somos destros, fica mais fácil fazer do lado direito. Mas pode ser do lado esquerdo sem problema nenhum. Também dá no mesmo. Aí você pega, escolhe o glúteo. Então, vou fazer no glúteo esquerdo. Desculpa, no glúteo direito. E aí você vai traçar outra linha imaginária exatamente na metade do glúteo, tá? E aí você vai ter o glúteo dividido em 4 quadrantes. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, né? Nesse momento, você vai escolher o quadrante. Você vai escolher o quadrante externo superior. Porque, ó, tem 2 quadrantes em cima, né? 1, 2. Você vai escolher o que está para o lado de fora. E é aqui que você vai fazer a injeção. Do lado de cá, se você decidir fazer do lado de cá, vai escolher o quadrante externo também, tá certo? Por que, Patrícia, tem que ser nessa localização exata? Nós temos um nervo importante passando aqui, ó, né? E a gente não pode lesionar esse nervo. A injeção está dizendo aqui, Brasil, que a injeção é intramuscular, é no músculo, Brasil. Não é no nervo, tá? Então, para você atingir o nervo, desculpa, para você fazer a picada no local correto, injetar o medicamento no músculo, um músculo grande, que é o glúteo que a gente quer atingir, você vai picar nessa região aqui. Se você picar em outras regiões, é muito perigoso você acertar um nervo, tá? Então, eu vou mostrar isso para vocês um pouco aqui em membro inferior, na parte muscular do membro inferior. Eu espero que seja mais fácil entender ao ver aqui no 3D. Olha só que legal. Então, ó, vou virar aqui o bonequinho com uma perna só, né, Brasil, para a gente observar aqui o músculo glúteo, popozão, aqui, ó. Então, nós temos o músculo glúteo, né? Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse músculo e vou tirar, eu vou isolar, né? Vou tirar ele aqui isolar não, vou tirar ele da nossa frente. Vou tirar mais um músculo aqui da nossa frente. E aí vocês vão conseguir visualizar o quê? Vocês vão visualizar essa... Vocês estão vendo esse feixe amarelo que está aparecendo aqui? Esse aqui, gente, é o nervo ciático, tá? Então, esse nervo...
nem sempre ele está exatamente nessa posição como está mostrando aqui na ilustração do Atlas, tá? As pessoas, por mais que nós tenhamos todas essas estruturas, todos nós, homens e mulheres, né, todos adultos, temos as mesmas estruturas e a mesma quantidade, pode haver pequenas variações anatômicas, né? E essas variações podem ser assim, esse nervo ele pode passar um pouquinho mais para cá, pode passar um pouquinho mais para cá, pode passar um pouquinho mais para lá, mas ele nunca vai passar aqui bem na parte de cima, no quadrante superior externo, tá bom? Então é por isso que convencionou-se fazer as injeções intramusculares em região de glúteo bem longe de todas as possibilidades de variação anatômica, né, da passagem desse nervo aqui. Tudo bem, gente? E aí eu vou virar na frente para vocês verem o quadríceps que eu tinha falado, né, da coxa. Quadríceps aqui para vocês verem. Deixa eu tirar essas estruturas aqui. E aí vocês vão ver quem é o quadríceps, ó. Esse músculo aqui na lateral, né, que é o vasto lateral. Ah, existem injeções intramusculares que a gente faz aqui no vasto lateral também, mas nós fazemos em vasto lateral só em bebês, tá? Bebês. Até aproximadamente 2 anos de idade, nós fazemos injeção intramuscular no vasto lateral da coxa, que se localiza aqui, tá certo? Aí nós temos aqui, quem é esse? O quadríceps, né? Desculpa, o reto femoral. Então, vasto lateral, reto femoral. Esse aqui, mais lateral, é o vasto medial. Patrícia, mas você não falou que é quadríceps, são 4 músculos? Cadê o quarto? O quarto, ele fica embaixo desse grandão aqui, tá? Então, vamos tirar ele daqui da frente e a gente consegue ver o quarto aqui atrás, tá? Que é o vasto intermédio, tá bom? Então, a composição desses 4 músculos forma o quadríceps da coxa, tudo bem? E aí, ó, tá vendo? O bíceps aqui da coxa, né, nessa parte aqui posterior, que a gente já tinha falado. Aqui, ó, o gastrocnêmio, né, que é a batata da perna, aqui, tá certo? Então é isso. Já tô mostrando aqui o pezinho para vocês também, aproveitar, ó, para mostrar o pezinho, Brasil. Gente, pé é uma coisa, você tem que pensar. Faz a comparação com o pé de galinha. Tem gente que nem gosta de comer porque não tem carne, tá? Então, o pé é isso, ó, é muito osso, muito tendão, tá? Muito tendão, nervo e pouca carne, tá bom? Pouco músculo, tá certo? Então, vamos voltar lá. Que a gente falou então desses aqui, já repassei lá no 3D para vocês, né, os músculos aqui de membros inferiores. Falei de novo, né, expliquei anatomicamente por que a gente faz nos quadrantes externos, né, superiores e externos do glúteo, as injeções intramusculares. E agora nós vamos falar dos pés. Os pés, eles apresentam movimentos de extensão, flexão e rotação, tá? Eles são compostos por músculos flexores, extensores, e neles são inseridos por meio de tendões, né? Então, eu mostrei essa imagem aqui, é um print do que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, a gente tem aqui, ó, músculos flexores na perna que vão trazer, ó, por meio desses tendões, os dedos, né? Os dedos. E aí, nós temos olha aqui, os extensores dos dedos, são músculos que estão aqui na perna, e eles vão trazendo aos tendões e provocando a movimentação dos dedos, tá certo? Então, eu acho que eu finalizei aqui o nosso conteúdo para essa aula de hoje. Espero aí que tenha sido proveitoso para vocês, né? Esse nosso encontro aqui. Foi um encontro longo, né, Brasil? Um encontro aí com uma aula bastante longa sobre sistema locomotor, indo lá para a parte dos músculos, né? E eu confesso para vocês que músculos parece ser fácil, mas é uma das partes do sistema locomotor até
mais complexos, né, com bastante coisa aí para aprender, mas eu tenho certeza que deu aí para mostrar um bom conteúdo para vocês. Espero que vocês também tenham aproveitado, né? Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos a todas e todas e até breve.